Palestra de número 4, curso de Filosofia Cristã, módulo 4. Estamos estacionados no Evangelho de João, desde o módulo 1, e temos conseguido a boa graça do Logos para podermos caminhar até agora no versículo de número 5 do Evangelho. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a suportaram. É com esta tradução que nós estamos trabalhando. Você observou, pela palestra anterior, que Deus se revelou a partir de Cristo. Ele passa todo o período da antiga aliança, de Gênesis 1:1 até João 1:1, ele permanece nas trevas, ou seja, de costas viradas para a sua criação. Isto tudo aconteceu porque a verdadeira criação vai acontecer a partir do Logos. É somente quando o Logos vier ao cosmos que acontecerá a criação. Todo este período que é contemplado de Gênesis 1:1 a João 1:1, quando nós lemos a carta aos Hebreus, que é um dos melhores tratados de cristologia que nós temos de todos os tempos, Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E depois, o autor aos Hebreus vai trabalhar 13 capítulos de cristologia pura. Vamos aqui. De Gênesis 1:1 a João 1:1, se obedecermos à cronologia bíblica, nós não iremos ultrapassar 4.000 anos de história humana. E o que Deus estava fazendo nesses 4.000 anos? E o que eu faço com essa história bíblica do Antigo Testamento? Ora, nós vamos entender assim, como diz a metodologia do Novo Testamento. A metodologia do Novo Testamento diz que são sombras, figura do que há de vir. Ou seja, Gênesis 1:1 é sombra de João 1:1. E todo o Antigo Testamento. Nós vemos isso na história de Abraão, na história de Moisés, Davi e todos os profetas. Sombras, apontando para aquele que havia de vir. Haverá um contraste aqui em nosso curso de Filosofia Cristã, justamente quando João ele vai contrapor Cristo com Moisés, dizendo: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nesta hora, acontece uma suspensão do nosso juízo. Geralmente, o leitor desatento passa por cima do versículo e não percebe a construção filosófica e cristológica que João fez ali. Ele contrastou Jesus com Moisés. Ele não comparou, porque comparar é parar ao lado. Ele contrastou. Ou seja, ele colocou um contra o outro. Ele colocou o tipo contra o antítipo. A realidade contra a sombra. Ele diz: a lei foi dada por Moisés. Ponto. Em contraste com a lei, veio a graça e a verdade. Porque a lei e Moisés não manifestaram a verdade.
não era a verdade. Isto não é difícil de você compreender. Observe, um objeto, ele tem a sua sombra projetada. Quando você olha para a sombra não é o objeto. Ela é uma silhueta. Ela varia. Aí você pega e você se apega à sombra, dizendo, a sombra é a verdade. A sombra é o objeto. A sombra é a manifestação. João diz, não. Moisés é sombra. Lei é sombra. A verdade está na graça. A verdade está no Logos. Esta é a verdade. Acontece que, diz o autor aos Hebreus, concordando com o apóstolo Paulo, tendo a lei a sombra das coisas que há de vir, ponto, vamos parar por aqui. A lei e o Antigo Testamento possui apenas a sombra das coisas que há de vir. Aí o autor aos Hebreus ele complementa dizendo, não pode purificar jamais os que vivem por ela. Ela não tem essa propriedade. Por quê? Porque ela é uma sombra apagada. E todo o Antigo Testamento é assim. Quando João constrói o versículo 5, dizendo, e as trevas não suportaram a luz, é esse pensamento que você tem que ter. A verdade sobre Deus, o conhecimento sobre Deus, a revelação sobre Deus no Antigo Testamento está todo sombreado, está tenebroso, entenebrecido. Na hora que a luz do Logos vem, o Antigo Testamento não suporta. Ele cede espaço. Ele cede lugar. Ele deixa de existir como a única revelação que Deus trouxe ao mundo e que foi tomado como verdade absoluta pela comunidade de Israel. O Antigo Testamento cede espaço e lava os pés do Logos. Aí João diz, as trevas não compreenderam. As trevas não compreendem, é uma tradução que eu já disse a vocês, pobre do nosso português, mas é o que temos. Uma outra tradução diz, as trevas não suportaram ou não se sustentaram. Aquela ignorância que havia sobre Deus, ela foi cedendo espaço à iluminação do Logos. Vamos pegar ali o tabernáculo que Deus mostrou para Moisés lá no Monte Sinai. A cena você já conhece. Deus chama Moisés, ele sobe o Monte Sinai, permanece por 40 dias e 40 noites dentro das nuvens escuras, ele não vê nada. O cenário está tomado por tenebrosidade, tudo está escuro, nuvens densas. Mas ele ouve uma voz. E a voz lhe diz, vou te mostrar a tenda da congregação. Vou te mostrar o modelo. E você vai fazer lá embaixo conforme tudo quanto eu te mostrar. Até agora, tudo está escuro. Moisés não está vendo nada, apenas ouvindo a voz. A voz que representa o Logos. Então ele tem a visão. E na visão começa a se iluminar-se diante dele o tabernáculo de Israel, com as suas paredes feitas de madeira, formando uma separação entre o mundo exterior e o mundo interior. E ele percebe que essas madeiras formam um pátio. E este pátio é o lugar onde existe um altar, o altar dos sacrifícios.
Ao lado deste altar dos sacrifícios, uma bacia de bronze. Depois ele vê que dentro deste espaço, deste quintal, existe o tabernáculo propriamente dito, que é uma grande pele, sabe, que é uma grande tenda, um barracão, na verdade. Um barracão muito bem feito, porque ele é feito com peles de animais. Moisés está tendo a visão. Até agora, o Logos está mudo. Moisés está somente vendo. Não perca de vista o cenário que eu estou descrevendo para vocês. O alto do Monte Sinai tomado por nuvens densas, impenetráveis. Moisés não está imaginando. Está sendo mostrado para ele. Esta é a autenticidade do texto do Antigo Testamento. E ele vê o tabernáculo, e no tabernáculo existe uma extensão na frente dele, aonde que há uma separação entre o santo e o santo dos santos, que pode ser chamado de lugar santíssimo também. E há uma divisão entre o santo e o santo dos santos por uma camada de várias e várias cortinas pesadíssimas, tapeçaria pesada. No lugar santo, ele percebe que existe uma mesa. E na mesa são colocados 12 pães. Estes 12 pães também são chamados pães da presença. E ele vê um castiçal, um candeeiro enorme, todo em ouro. Agora, é-lhe permitido ver para dentro do Santo dos Santos. E lá dentro há uma arca. E a arca, ela tem 2 querubins com uma tampa, que é chamada tampa do propiciatório. Os 2 querubins voltados um para o outro, tocando as suas asas, formam a tampa do propiciatório, e dentro da arca vão ser colocados 3 objetos que vão surgir ainda. Moisés ele vê tudo isto, mas a voz não está se pronunciando. É somente uma visão. Aí você pergunta, como que isto pode acontecer? Ora, a luz está resplandecendo nas trevas e as trevas não estão suportando o resplendor da luz. O Monte Sinai, ele representa Deus. Não se esqueça disso nunca mais. O Monte Sinai, tomado pelas nuvens densas, representa Deus, envolvido em sua treva. E treva eu já te expliquei, não entenda a treva no sentido ético, de bem e mal. Entenda a treva no sentido ontológico, de um ser que é incompreensível, indescritível, impensável, incomensurável. É um ser que é Deus. E ali, Moisés está representando justamente o Logos recebendo o Evangelho de Deus. Moisés é o Logos. E ele está recebendo o Evangelho. E o Evangelho está no tabernáculo. Todo o mobiliário do tabernáculo. Assim também como toda a sua arquitetura. Todos os utensílios representam o Evangelho de Deus. E o Evangelho é a revelação máxima que Deus pode dar ao mundo, aos homens. O apóstolo Paulo disse, nele, no Evangelho, se descobre. Perceba aqui a palavra descobre, em português bom. Você tira a coberta. Nele, no Evangelho, você tira a coberta. Se descobre a justiça de Deus.
E por justiça de Deus, você tem muito a aprender, muito a entender, muito a estudar, muito. Nele, no Evangelho, se descobre, se tira a coberta acerca da justiça de Deus, de fé em fé. Esse de fé em fé me faz lembrar de Orígenes, teólogo da igreja primitiva, que dizia: todo o conhecimento que nós tivermos sobre Deus é um conhecimento em tendas. Nunca poderemos falar de um conhecimento definitivo sobre Deus, como que dizendo, chegamos ao fim. É de tenda em tenda, de fé em fé, de glória em glória. É um conhecimento que vem sendo colocado ao nosso alcance em conta-gotas. Em conta-gotas porque nós não podemos suportar. Estamos tomados pelas densas nuvens da ignorância. Estamos tomados pelas densas nuvens de nossa falta de conhecimento sobre Deus. Assim como Moisés. Lá no Monte Sinai, ele estava envolvido pelas densas trevas. No princípio, ele ouvia o Logos falando com ele. Mas depois ele viu o tabernáculo. E a luz vai resplandecendo nas trevas. E as trevas elas vão se dissipando. Elas não vão suportando. Porque o evangelho que está sendo manifestado diante dos olhos de Moisés é este evangelho que é manifestado diante dos olhos do Cristo, do Logos. Ali é o Logos recebendo o evangelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o autor aos Hebreus ainda. Você pode perceber que você tem uma alta cristologia lá no Evangelho de João e na carta aos Hebreus. Quando chega nesse ponto de fazer a interpretação dos utensílios do tabernáculo, da tenda da congregação, o autor aos Hebreus, capítulo 5 e versículo 12, ele explode. Ele explode. Como assim? Ele diz: devendo vós serdes mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de leite, porque vocês ainda precisam tratar dos rudimentos de doutrina. E aí ele deu uma série de descrições do que é rudimentos de doutrina. E depois ele quer continuar falando, vamos continuar se Deus nos permitir. Porque ele ainda vai construir 60% do livro dele. E com 40% ele já está explodindo no espírito para poder dizer, olha o que é que nós temos em mãos, nós temos o evangelho no tabernáculo. Só que eu não consigo falar com vocês porque vocês querem saber de rudimentos de doutrina. As trevas ainda estão envolvendo a mente, o coração. Você sabe que o progresso da teologia cristã, ele se esbarra justamente por causa que nós pegamos a rainha das ciências, que é a teologia, e colocamos ela para tomar conta do berçário. Você sabia disso? A teologia, ela sofre de um complexo pedagógico. Ela precisa levar crianças pela mão. O nível ou o desnível, não sei o que eu vou dizer, mas o nível de compreensão que nós temos da doutrina cristã é realmente algo chocante.
o cristianismo tornou-se um berçário com cristãos que creem em Deus. Isso é indiscutível, mas não o conhecem. E isto é indiscutível também. Que a gente crê em Deus, não vamos discutir. Mas que a gente não conhece Deus, também não tem como discutir. No Evangelho de João, Filipe chega para o Logos e diz: mostra-nos o Pai. Então João descreve a cena. Cristo virando-se para Filipe e dizendo: como assim mostra-nos o Pai? Estou. Cristo nem diz estamos. Cristo diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Cristo fica extasiado, espantado. Veja a cena. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Depois vem o diálogo: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E o tempo que se passou de cristandade na história humana, que houve uma alta produção teológica, com Deus fornecendo mestres e doutores e professores de Cristo, de cristologia, de cristianismo para a igreja, e com todo o acumulado de conhecimento teológico que nós temos, a cristandade forma um berçário no mundo. Existe aquele lado do berçário que Cristo disse que nós temos que formar mesmo. Se não vos fizerdes crianças como estes, vocês não entram no reino. E existe aquele outro lado que é o negativo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: com leite vos criei, e não com sólido mantimento, porque vocês não podiam suportar, nem antes e nem agora, porque sois meninos. E quem é menino é inconstante em todos os seus caminhos. É angustiante. Temos que fazer a interpretação do que é que Moisés está vendo no monte. E por que o Antigo Testamento é apenas a sombra das coisas que hão de vir. E o que representa todo aquele cenário, e por que Deus ele ordenou a Moisés, dizendo: faze tudo milimetricamente conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Por que ele não podia fugir para a direita e para a esquerda? Tão grandiosa era a visão que Moisés foi descrever como fazer o tabernáculo, e Deus teve que dar dom a 2 homens, porque só esses 2 homens conseguiriam fazer o tabernáculo do jeito que Moisés estava descrevendo. Há uma revelação para chegar a nós, mas as densas trevas estão querendo prevalecer. Agora, mediante o Logos, elas cedem espaço. Você que está me acompanhando, junto com as outras pessoas deste curso de filosofia, que não desistiu até agora, você tem um desafio assim como eu e todos. E qual é? É não arredar o pé, mediante a revelação que está diante de nós, a saber, a comunicação do próprio Logos ao nosso espírito, do qual seja o Evangelho e o que é o Evangelho. Porque ele veio mostrar a face de Deus. Esta face de Deus Moisés queria ver. Mostra-me, Senhor, a tua face. E Deus disse: para você, Moisés, no Antigo Testamento, nesta dispensação da lei, para você, Moisés, eu não mostro a minha face. E Moisés falou: mas eu quero ver a tua face. Deus disse a ele: homem alguma verá minha face e viverá. Como se entende isso?
é que no Velho Testamento não é possível. Enquanto o Logos não vier, ninguém verá a face de Deus. Nem mesmo Moisés. Aí Deus fala o seguinte: mas é o seguinte, Moisés, eu vou me mostrar a você pelas costas. Olha só, que coisa extraordinária, meu amigo. É isso que Deus faz lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, antes do Logos vir. Ele se mostra pelas costas. Ninguém vê ele realmente, senão pela face do Cristo. Não desista deste curso de filosofia cristã. Vejo muitas pessoas que entraram no grupo e saíram. Saíram porque se escandalizaram com meninices acontecendo. Nada nos escandaliza. Menino age como menino. Acabe com as coisas de menino. Você pode ter uma compreensão elementar de Cristo agora. Rudimentar e fundamental de Cristo agora. Que é suficiente para a tua salvação. Mas, com a salvação vem o conhecimento sobre Deus. Lembre-se que o Logos disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. No próximo áudio nós vamos parar para tentar interpretar aqui, passo a passo, o tabernáculo do Antigo Testamento revelando o Evangelho. Vamos descortinar, mas para isso você precisa emancipar a tua mente da infantilidade religiosa, caducionista, infantilizadora, que trata você como criança no jardim da infância. Liberte-se disso e aceite a tutela do Logos. Termino lembrando que o apóstolo Paulo falou: a lei serviu como pedagogo para o povo. O que é um pedagogo? É aquele escravo que conduzia as crianças para as escolas. Só isso. A lei trata os homens como crianças. A religião trata os homens como crianças. Não confia nelas. Não lhes explica a verdade. Não deixa que elas mesmas decidam. Por quê? Porque são crianças. E a lei não tem a competência para emancipar as crianças. Quem faz isto é o Logos. É o Cristo, por meio do seu Evangelho. Eu sou o professor Rogério de Souza. O número do meu telefone é 99947-4330 DDD 11. Ouça este áudio e compartilhe com todos os seus contatos, porque, apesar de ter muita gente que age como um menino, pelo menos um ou dois dos seus amigos pode ter interesse pela filosofia cristã. Se for este o caso, entre em contato com ela e peça para ela ouvir todas as palestras desde o módulo 1, que está lá no meu canal, Professor Rogério de Souza, no YouTube. Paz.